Vocês lembram como faz para deixar o fundo igual a Inês fez lá? Inês está na praia lá, tô vendo? Boa noite, povo abençoado de Deus. Como é que você está? Boa noite. Bem, graças a Deus. Acabou os Covides aí? Graças a Deus. As crianças também? Também, graças a Deus. Todo mundo Oi. bem. Tudo Já bom, irmão? Bem, já estão graças a Deus. liberados, então. Ah, Já está liberado. Pode ir aí almoçar à vontade. pode vir. Tá liberado. Graças a Deus. Então tá bom. Que bom. Graças. Essa é uma boa notícia. Mas é, aí. Isso aí. Celso não falou nada, não estou vendo. Precisando muito de suporte, né? A minha bolsa ali, ó. Deixa eu pegar. Molinho não vai dar. Oi, tia. Aguardando mais um pouco. Chegadas. Quanto tempo devemos aguardar? Fazer um barulho. Né? Barulho esquisito. Barulho. Acho que é você que está fazendo barulho. Hã? Acho que é você que está fazendo barulho. Você tem que desligar o microfone seu. Não, é você que está fazendo barulho. Você. Que barulho. Aqui, acho que está muito forte. Acho que é bom começar, Valinho.
Vamos? Começa, depois no final aí Se alguém chegar, né? Tá ok. é, Tá bom. Qual barulho? O Inês está reclamando que eu estou fazendo um barulho estranho. Eu não sei qual é. A conexão também é difícil, né? Então vamos aí. O Jô, você não pode fazer um favor de orar para nós? Abre aí. deixa eu- Alô, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Eu não consigo falar do lugar que eu tava. Bom, então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem dado nessa oportunidade a gente participar da reunião, participar com os irmãos, tem nos abençoado, não nos deixa faltar nada, Deus. Muito obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por nossos familiares, por nossos irmãos, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, continue nos trazendo, ó Pai, para mais perto da tua presença, mais presente para as tuas coisas, ó Pai querido. Nós pedimos, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a expectativa, né, de que os irmãos pudessem participar por esse canal, apesar de não ser o ideal, né, a ideia que a gente tem é que talvez a partir do próximo fim de semana a gente possa estar presente, né, lá no salão. Depende bastante de como vai desenrolar essa semana, como que as coisas vão se apresentar, né? Porque nesse instante a gente está vendo assim um acréscimo violento, uma quantidade enorme de problemas que estão pessoas que estão se infectando, mas não é tão grande a quantidade de internação e muito menor assim consequência, né, de mortes e coisas assim. Isso em termos estatísticos, porque morte é sempre um problema, né? Enquanto é uma estatística, o duro é que quando é a gente, né, é 100%. Né? Essa estatística ela é ruim para a gente. Mas pensando na situação, a gente precisa entender o que está acontecendo, se isso tudo é reflexo de um relaxamento muito grande que houve agora no início do ano, né? Virada, festas, essas coisas. E se a vacinação realmente faz efeito, e aí a gente vai começar a enxergar os resultados aí para frente. Então, é bem provável que a gente consiga voltar presencial a partir da próxima semana. E talvez com um pouco mais de restrições do que quando a gente estava reunido, mas lá no nosso salão. Eu separei aqui um assunto para a gente falar hoje. É, é um assunto assim que nós vimos aí durante a semana. Semana passada, Marcos trouxe uma mensagem sobre ser igreja, né? E
e eu vi assim a profundidade nela, né? Como que ela é uma palavra extremamente prática, parece que ele conseguiu assim abordar de uma maneira bem profunda alguma coisa que se tornou ela bem simples para a nossa compreensão. E é uma realidade. Tudo aquilo que ele falou. Se alguém tem alguma dúvida, pega no YouTube, né? E lê, ouve de novo. Foi muito boa. É uma direção para a vida da gente, independente do lugar onde a gente vive, da tipo de congregação onde a gente participa. Ela é válida para aqueles que querem ser discípulos do Senhor Jesus. E aí, no meio da semana, ele levantou daqueles momentos de oração dele lá, né, de manhã, e postou um negócio assim que eu queria repetir aqui para vocês. Ele disse que iria profetizar o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o poder de Deus sobre o diabo, o poder da vida sobre a morte, o poder da fé sobre a dúvida, o poder da saúde sobre as doenças, o poder da esperança ante as incertezas, o poder da coragem contra o medo, o poder da alegria contra a tristeza. E também proclamar a vitória sobre a derrota, proclamar a vida em abundância, proclamar a riqueza sobre a miséria, proclamar que em Cristo somos mais que vencedores, proclamar o amor de Deus, a unção do Senhor Jesus sobre a igreja, proclamar que Jesus Cristo reina e a Ele toda a glória para sempre. Aí eu fiquei olhando isso que Marcos escreveu ali e estava meditando. Na verdade, isso que ele escreve ali é assim um resumo, ou talvez nem resumo seja uma totalidade daquilo que almejamos como vida, né? Vida cristã. É algo assim, você não encontra nada aqui que contrarie a Bíblia, né? Todos esses elementos são extremamente bíblicos, todas essas coisas são destinadas à igreja, todas essas verdades fazem parte do projeto de Deus para a igreja. E se a gente pegar essas coisas todas aqui, colocar ela no nosso dia a dia, colocar ela como um alvo diário, algo assim, é um assunto de vida de igreja para o ano todo, né? A gente entra em um novo ano, né? Muito interessante essa questão do novo ano. A Fernanda escreveu outro dia, né, um texto muito bom a respeito de enxergar o novo, né? A marcação do tempo, coisas assim, como que isso é importante para nós, né? Deus é eterno, não é uma questão de tempo, mas ele permite isso porque nós precisamos disso, né? E ele usa isso, ele dá uma ênfase nisso. E para nós, nesse novo tempo, né, nesses dias que se avançam, se a gente olha para tudo isso que Marcos escreveu aqui e pega isso como aquele texto de cabeceira, olha assim no dia a dia, ora a respeito de cada coisa e trabalha isso, busca isso, né? É a vida plena da igreja, vida de igreja na sua totalidade, né? Vida do indivíduo do discípulo de Jesus. Eu gostei muito daquilo ali. E aí eu estava peguei aqui alguns textos para vamos chamar aqui, recordar, né, através desses textos, essas coisas que ele escreveu aí. Por exemplo, lá em Tiago, capítulo 4,
verso 7 em diante, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Esse texto está falando da autoridade de Deus sobre o diabo e como nós devemos nos portar para exercer isso daí, né? Sujeitar-nos a Deus e resistir. Né? Eu estou falando baixo? Será? Vocês estão ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Erga o volume. Sim. Aqui, na primeira carta de João, capítulo 5, né? Verso 18 até o 20, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando o Marcos fala lá sobre o poder de Deus sobre o diabo, né? A Bíblia tem essa ênfase. Né? Eu peguei só 2 textos aqui, a gente pode fazer estudos a respeito, mas não é esse o meu objetivo. É lembrar alguns textos de qual é a posição do Filho de Deus, do discípulo do Senhor Jesus, com relação ao diabo. Lá em João 10:10, a gente conhece, não precisa nem ler lá, diz assim que Jesus ele fala, olha, o inimigo, né, veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para dar vida, e vida em abundância. Então, aqui em algum lugar, Marcos cita esse negócio, vida em abundância. Então, o que Jesus veio, né, existe a ação do inimigo, né, o mundo jaz no maligno. Agora, é importante a gente ter também em mente que nós não podemos pautar nossas vidas pelo inimigo. Né? O inimigo não pode ser aquele sujeito que a gente fique preocupado o tempo todo com ele. Eu preciso estar sujeito ao Senhor, andar dentro daquilo que o Senhor deixou para mim como filho, como discípulo. E se eu ando nesse lugar, eu não tenho que me preocupar, porque lá em João ele diz que o maligno não pode me tocar. Então, o inimigo não pode ser a minha referência. Né? Agora, que Jesus veio para dar a vida em abundância, isso eu preciso ter. E eu não posso me contentar com menos do que abundância. Né? Ele veio para isso. Eu não vou. O grande galho é que a gente, quando ouve falar em abundância, pensa em abundância de bens, de riqueza, de coisas assim. Jesus veio para nos dar abundância de vida cristã, de vida nele. Né? Busca o seu reino primeiro e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, as demais coisas que não são necessárias vão ser acrescentadas na medida em que o reino faz parte, o reino é o meu alvo, né? Buscar em primeiro lugar. Lá em Efésios, capítulo 3, tem uma sequência de textos que é fantástica. O versículo 10 fala assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você ler desde o início do capítulo 3, ele vai falando
de um grande mistério que era desconhecido e que agora tornou-se conhecido, e esse mistério é o Evangelho, né? É o Senhor Jesus. E quando ele chega no verso 10, ele dá que a igreja carrega sobre si o poder e o privilégio e o dever de manifestar a multiforme sabedoria de Deus, torná-la conhecida. Então, eu fico imaginando, dentro da sociedade, dentro daquilo que nós estamos vivendo, né? Na cidade, no país, que a igreja, de alguma forma, precisa manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E a gente passa longe, né? Assim, em termos de entendimento, de conhecimento, quanto é essa multiforme sabedoria, né? Então eu vejo assim, somos encarregados de traduzir, de tornar conhecido na face da Terra um negócio fantástico, né? Não existe conhecimento no mundo hoje suficiente para descrever um naco, né? Um pedacinho do que seja a multiforme sabedoria de Deus. Quando a gente pega aquela visão macro do universo, né? O tamanho do universo, as coisas que existem, e vai checando e vai chegando nas coisas micros que existem na Terra, né? E a gente pega o próprio coronavírus, um vírusinho titiqui de nico de tudo, né? E é uma existência e o estrago que ele faz, né? Mas também tudo, né? Chega a estrutura do átomo, a coisa toda, e Deus quem criou todas essas coisas, ele que domina isso tudo, ele que fez. Como que eu vou imaginar a multiforme sabedoria dele se sequer eu consigo compreender as que já estão reveladas, que estão ao nosso alcance, né? A gente pode assim enxergar no nosso dia a dia. Depois do verso 16 até o 21, tem uma oração de Paulo. Ele diz assim: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Perceba aí que ele diz segundo a riqueza da sua glória. Então ele extrapola de novo, né? Esse algo infinito, poder infinito, incompreensível para a gente, né? E ele pede que nós sejamos fortalecidos com esse poder mediante o seu espírito mediante o seu espírito no íntimo de cada um, que é o Espírito Santo que, né, está sobre cada discípulo, né? Foi trazido sobre cada discípulo no dia em que cada um de nós conheceu a Jesus como Senhor e Salvador, uma experiência de salvação. Portanto, dentro de nós é a capacitação para enxergar tudo isso. E assim, pela fé, e aí Marcos falou sobre fé ali, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Então, somos colocados diante de alguma coisa aqui para conhecer as 4 dimensões que ele coloca ali, né? E o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, igreja é lugar de coisas
assim, incompreensíveis para o mundo, né? Que não temos condições também de compreender com o nosso intelecto, né? Eu preciso do Espírito Santo estar revelando cada coisa aí. Ou seja, vocês percebem como que é profundo, é completo, é mais, né? Quando a gente começa assim, a vislumbrar coisas assim, começamos a entender um pouco daquilo que Jesus falou sobre a tal da abundância, né? Aí, e conhecer o amor de Cristo, que esse é todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aí pegou, né? Percebem o que é a proposta para a vida da igreja? Ser cheios de toda a plenitude de Deus. Aí, então, meu Deus, como que é? Quão profundo, quão longe, às vezes, da minha compreensão ou da minha tentativa de compreender, mas seja como for, isso está disponibilizado no Espírito Santo que habita em nossas vidas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo termina essa oração dizendo, olha, é ele. Há alguma coisa aí, gente, que eu preciso almejar, algo. Quando eu olho para isso e vejo a vida cotidiana, né, quando a gente olha para a vida da igreja no todo, aqui eu não estou falando da congregação onde participamos só, né, mas da igreja na face da terra nos nossos dias, né? A impressão que dá assim é que o progresso que aconteceu na ciência assim, levou a igreja a abandonar a fé, né? A gente às vezes crê mais na vacina ou nisso, naquilo. Não estou dizendo que não devamos fazer isso daí. Eu estava imaginando um teste assim para cada um de nós e fiz esse teste com a minha própria cabeça, né? Quanto eu creio na oração, né? Então é fácil observar isso quando alguém chega e, né, acho que foi hoje, acho que ontem a gente estava aqui em casa, a TT passou uma informação para a Inês que Guilherme tinha voltado do trabalho mais cedo porque estava passando bem e que teve febre, coisas assim, né? Então, o que me veio na cabeça primeiro? Será que eles têm um remédio lá para baixar a febre, né? O antifebril, né? Ou se eu creio, a primeira coisa que precisava vir na minha mente era vamos orar por isso. Nesse instante, imediatamente, vamos orar por isso, buscar a Deus em favor disso, né? Porque Deus vai responder até com medicação, ou seja, às vezes sim, às vezes não, mas ele vai responder à oração. Porque é assim que ele decidiu se relacionar com a gente. Ele estabeleceu esse canal de comunicação, né? Mas como depois que descobriram a dipirona, às vezes a gente fica muito mais focado será que eu tenho dipirona aí, né? Para qualquer eventualidade. Percebe a questão? Eu não estou falando contra remédio, eu falo da falta de que as coisas de Deus, vividas por fé, né,
porque isso tudo que Marcos colocou aqui, todas elas são ações de fé. Né? É como Deus escolheu. E é interessante que ele escolheu. Eu creio, sinceramente, alguns pensam que lá em Gênesis 1, 2 e 3, lá, entendem que o grande pecado do homem foi a rebelião, né? Dele declarar a independência. Né? Pelo que está escrito lá, para mim, eu entendo que primeiro o homem desconfiou de Deus. Depois ele se rebelou. Aí proclamou a sua independência. Mas essa é uma questão teológica, não faz muita diferença. Cada um compreenda como quiser. Mas o grande galho que permanece na vida do ser humano é a fé. A falta de uma fé plena, totalmente focada no Senhor, e depois, baseado nela, né, ele vai viver no seu dia a dia conforme o Espírito Santo vai dirigindo. Mas não é disso não é essa a minha ênfase aqui. Eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós não estamos lidando com Buda, com Chico Xavier, com seja lá o que for. É o Senhor. É o Criador de tudo, é o mantenedor da vida. Nós vivemos com o Senhor, né? Nossa vida está nele. Tem um monte de outros textos que vão reafirmar tudo aquilo que Marcos profetizou aqui, declarou, e que eu tomo assim, nós precisamos pegar isso. Eu deixei gravado lá, né, no WhatsApp, com a estrelinha lá para não apagar, né? Para lembrar disso todo santo dia, para voltar nesse assunto, para buscar em Deus revelação e coisas assim, né? Lá em Filipenses 4:13, tem um outro texto famoso, né? Que todo mundo gosta, põe nas coisas de carro e coisas assim, e diz lá que tudo posso naquele que me fortalece, né? Uma declaração de Paulo dentro de um contexto, a gente não pode esquecer disso, né? Não adianta, isso não é reza, isso não é como um negocinho de tipo figa, assim, como é que chama isso? Superstição. Amuleto. Né? Não é amuleto para eu escrever e andar com ele, mas é uma revelação, é uma verdade bíblica. Realmente, o discípulo do Senhor Jesus, tudo pode nele. Quem está em Cristo, tudo pode nele. Isso não tem... a Bíblia afirma isso. Então, nós temos, assim, a Bíblia afirma e descreve para a gente uma porção de coisas que tornaria a nossa vida muito mais plena, mais cheia de Deus, mais realizada, né? Porque eu vejo assim, né? Há um grande perigo daqueles grupos, né? Que colocam lá um monte de coisa que isso não pode, né? Tem pessoas que seguem o Senhor Jesus baseados no que não pode, né? Eu fico olhando assim, mas que miséria, né? Você jogar sua vida e ter disponível o infinito, né?
Então, a minha questão não é... Eu não posso seguir Jesus por medo do inferno. Né? Livrar do inferno é a primeira coisa que ele nos fez, né? Na medida que nós cremos e tal. Mas ele não só nos livra do inferno, como nos dá a vida do céu. Então, isso que eu fico assim, né? Eu tenho, no meu dia a dia, eu luto dentro de mim com essa história. Se existe toda essa grandeza, essas coisas infinitas, coisas tremendas, fantásticas da vida cristã disponível para a gente, por que não vivenciar isso, né? Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 3, eu queria ler aqui para vocês, para fechar esse assunto. Assim que eu achar aqui, tá bom? Capítulo 3, no verso 15, ele fala assim: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Eu tenho uma questão com esse versículo aí, porque aqui ele está falando da obra de cada um, né? Se a obra é ouro, prata ou pedra preciosa, ou madeira, feno ou palha, né? Então, ele está falando do tipo de obra. Mas o verso 15 diz, madeira, feno e palha vai queimar. Mas o sujeito vai ser salvo como se fosse pelo fogo. Dá a impressão que esse versículo dá a entender assim, que há uma posição, há um sujeito que vai acabar sendo salvo, meio que sendo puxado pelo cabelo. Não sei se vocês estão me entendendo a analogia da coisa aqui. E tem gente, e às vezes eu fico pensando, será que o que eu tenho vivido, da plenitude daquilo que Deus tem proposto para mim, não está muito mais parecido com esse sujeito que está nas beiradas aqui para ser salvo como se fosse pelo fogo? Né? Aí, o perigo, às vezes, é alguém olhar e pensar que entrou numa certa dimensão da vida, isso daí tá bom, deixa eu tocar a vida do jeito que eu gosto e tô salvo lá e de algum jeito eu vou entrar nesse negócio. Sabe, isso é algo assim. Primeiro que é uma tolice, né? Se você tem todos os manjares da vida espiritual disponível, por que você vai ficar comendo restos, né, na beirada das coisas por falta de uma disponibilidade da sua vida nas mãos de Deus, de crer nele, de andar, de buscar? Né? Você está achando que é melhor ficar na beirada aí, quem sabe aí pelo fogo, ainda eu saio dessa e não preciso, né? Então, cada um pense aí a respeito disso, né? Eu só acho assim que se tem algo perfeito, por que eu vou me contentar com aparentemente perfeito? Se tem algo pleno, né, plenitude de Deus disponível, por que eu vou me contentar com me parecer com fulano ou cicrano ou algo assim? Né? Ficar olhando para pessoas e não para o Senhor Jesus. É algo assim que me desafia no dia a dia, sabe? Por quê? Por que não buscar o total, o completo, o perfeito, e ficar com o incompleto, com o aparente,
com mais ou menos, tá bom assim, né? Eu penso que o Senhor quer isso de nós. Eu sinto assim na Bíblia, né, na forma como que as coisas, como o Senhor Jesus foi colocando, como a gente vai aprendendo da palavra de Deus, que o desafio dele é que cada dia eu tenha mais de Cristo, né? João Batista diz: convém que ele cresça e que ele desapareça, né? E isso é para nós. Convém que o Senhor Jesus cresça em nossas vidas. Então, eu preciso disso. Eu creio que isso tem que arder dentro do coração, sabe? Eu preciso desejar isso intensamente. Mais de Deus. Né? Quando a gente vê certas músicas, certas orações, falando assim, mais de Deus, né? Dá uma impressão esquisita, né? O que será que esse sujeito está querendo, né? Mas se eu entrar na profundidade da palavra e eu tomar isso para mim, esquece o mundo, esquece figurões, esquece, né? Não, porque eu não acredito que biblicamente deva existir figurões, né? Dentro do processo da palavra de Deus, figurão é um negócio que surge por uma anomalia, não porque seja assim que Deus estabeleceu. Os grandes homens nunca foram figurão, sempre morreram, foram perseguidos, sempre sofreram. Esse negócio de figurão, de internet, essa coisa toda aí, bota 1 trilhão de sinal de interrogação. Mas não é o caso aqui. Agora, eu sei que mais de Cristo eu preciso. Isso é uma realidade. Não interessa os demais. Por que não tomar da plenitude de Deus? Não ter isso. Não buscar, não se... como diz aquele cântico da corça, né? Suspira pelas correntes das águas. Gente, que a gente tenha sede da corça. Amém? Amém. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós expomos a tua palavra e ficamos diante dela, e ela é contundente para nós. Ela nos afeta, ela mexe com o nosso interior. E nós rogamos que o Senhor nos ajude a que isso realmente nos impacte, que a tua palavra alcance o profundo dos nossos corações, revele aquilo que impede de seguirmos ou de nos aprofundarmos. Clamamos, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, porque nós desejamos intensamente o Senhor Jesus, Senhor e Salvador, pleno, Senhor das nossas vidas, aquele que tem total direito, governo, porque nós cremos na tua palavra, cremos que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Nós não precisamos ter nenhum tipo de desconfiança. Nós só precisamos crer no Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso. Os teus discípulos falaram, aumenta-nos a fé. E nós também falamos. Aumenta-nos a fé, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém? Amém. Marco. Tem violão aí, Celso? Você consegue tocar um cântico para nós nessa linha?
O Celso chegou por aí? Tá, Tá? Não estou vendo aqui. tá preparando o violão. Ah, entendi. Tem alguém aí para puxar o corinho? O Celso Mira. Não era assim nas reuniões? Alô, alô, alô. Agora tá, né? Agora apareceu? Apareceu. Apareceu, Celso. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nossos caminhos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Vinde, subamos ao monte de Jeová, para a casa do nosso Deus. Vinde, subamos ao monte de Jeová, para a casa do nosso Deus. Teu caminho nos ensinará, e andaremos sempre nele, porque de Sião a lei sairá, e a palavra de Deus em Jerusalém. E a palavra de Deus em Jerusalém. É isso aí. Amém. Obrigado. Marco? Bom, muito bom. Graças a Deus. Engrandecido seja sempre o Senhor nas nossas vidas. No
no próximo fim de semana, nós vamos estar juntos pessoalmente, né? Se tudo correr aí em conformidade com as possibilidades, nós estaremos presentes, né? E, então, como é uma coisa móvel, né? E nós estamos no tempo de mobilidade, provavelmente nós vamos estar juntos, né? A não ser que ocorra aí um boom que seja necessário a gente ter uma outra pausa, mas, do contrário, nós esperamos, em nome de Jesus, nos reunir dentro das normas aí de segurança, né? Quem estiver sem nenhum sintoma, né? Vamos estar juntos. Amém? E aí, qualquer coisa, a gente comunica, né? Mas, se Deus quiser, vamos estar juntos louvando o Senhor. Amém? Até segunda ordem. Amém. E no domingo vai haver o Homem de Verdade, né? Domingo agora, né? No próximo domingo, dia 23, né? Isso? Então, vamos estar juntos. Esperamos que essa doença, essa enfermidade, tudo isso o Senhor venha levar para bem longe de nós. Bem longe de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos proclamar o nome do Senhor. Amém. Proclamar a grandeza do Senhor, as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Então é isso. Que Deus abençoe nossas vidas aí, com ânimo bom, como ele diz, com alegria, com a paz que vem do sacrifício de Cristo. Amém. O Senhor nos dê vitória por causa do seu nome. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe. Saudade Até. de todos. Até breve. Até de repente. Tchau. Muito bom Tchau, a tchau. palavra, muito bom o cântico. Palavra maravilhosa. Deus abençoe, pastor. Nos lembramos Amém. desses cânticos aí que vai passar 100 anos, mas não vai sair do coração. Amém. Amém? Amém. Oi, Deus Diva. abençoe. Um beijo, Diva. Saúde e paz para todos. Amém. Tchau. Até. Tchau.